Uma boa noite a todos que aqui estão e boa noite também àqueles que estão nos assistindo pela Web TV Seara do Mestre. A gente vai iniciar a exposição contando uma história de uma família, onde os pais eram muito devotados ao seu filho único, chamado Anselmo, e eles tentavam de alguma maneira, de alguma forma, tocar o coração dele, lhe intuindo, valorizando o seu sentimento de religiosidade. Anselmo, diante de vários convites e insistência dos pais para que se voltasse à fé religiosa, afirmava sempre que não tinha atingido a ocasião adequada. Para ele, o pensamento religioso, frequentar uma casa religiosa, era somente para pessoas com bastante idade ou aqueles, então, que passavam por algum problema de saúde. Era preciso, dizia ele, viver a mocidade, gastar energias, vivenciar situações na área do prazer, na área das emoções fortes. E depois, quando chegasse, então, a perspectiva da morte do corpo físico, então ele resolveria os problemas da sua fé. Considerava ainda que ele poderia aproveitar a sua saúde para atender a caprichos inferiores. Os homens, para ele, deveriam atender a desejos, através de comidas, de bebidas, de jogos e prazeres do tempo. O seu pai, muito amoroso, como um bom pai, tentava falar ao coração do filho. Anselmo, dizia ele, já não é uma criança frágil. Creio que deves refletir maduramente quanto ao nosso destino eterno. Ora, meu pai, falava Anselmo, lá vem o senhor com histórias sobre religião. Tenha paciência. Quando eu tiver idade, talvez eu empenhe esforços para estudar, conhecer e vivenciar a minha fé. E depois ainda falava, é necessário matar o tempo. Outras vezes era a mãe, preocupada com o destino que o filho dava à sua vida, tentava lhe alertar. Meu filho, repara que estamos na terra de passagem. Venha aprender as lições da fé. Jesus nos espera sempre com os braços abertos. Anselmo, meu querido, por que você não frequenta a escola de iluminação de almas, a casa espírita que eu frequento? Dê essa alegria ao coração de mãe. E o moço novamente esboçava um sorriso irônico e dizia, mãe, eu não sou um criminoso, eu não sou um desviado, eu creio na existência de Deus, mas o que quer a senhora? Estou jovem, preciso viver a única ocasião de alegrias da terra. A senhora e o pai gostam de estudos evangélicos. Eu, dizia ele, dou preferência aos cassinos. Que fazer? Não temos culpas no que concerne aos diferentes gostos. E novamente falava, é necessário matar o tempo. A mãe respirava triste, mas a luta continuava. Anselmo era bancário, tinha uma remuneração excelente, mas dissipava todos os seus vencimentos com jogo, com prazeres alcoólicos, comprometendo-se às vezes em grandes empréstimos, que o pai então era obrigado a lhe ajudar para saldar seus empréstimos com grandes sacrifícios. Se ainda assim lhe faltava dinheiro, ele corria ao coração da mãe e fazia a ela observações ingratas. E a mãe muitas vezes intercedia a favor do filho. Vários amigos do casal que frequentavam a casa deles também tentavam ajudá-lo,
lhe orientando, lhe indicando caminhos para o seu crescimento, mas nada por ele era observado, era aceito. Muitas vezes ainda ele questionava os convidados. Que me diz a senhora, dona Romualda? Acaso não se aproximou do espiritismo diante das inúmeras doenças que tem? Teria pensado em religião se não fosse isso? E o senhor, se dirigindo a um amigo do pai, teria buscado o espiritismo se não lhe aparecessem as crises de reumatismo? O idoso até tentava argumentar, mas para não criar problemas maiores, e Anselmo ainda retrucava: estou longe de tais perturbações. E até que vem então a ocasião apropriada, matemos o tempo. Muitas vezes a espiritualidade amiga tentou lhe intuir, tentou lhe ajudar com ideias, lhe convidando para que se alertasse. Os amigos novos que fazia traziam ideias religiosas, mas não tinha meios, condições de Anselmo perceber para onde estava indo. E assim, então, Anselmo atingiu 48 anos de idade, sempre se sentindo jovem demais para se aproximar do conhecimento religioso, do conhecimento divino. Estava interessado em matar o tempo com jogos, com comidas, com bebidas, com aventuras na área do desejo. A sua ficha espiritual era assinalada somente por anotações inferiores: ociosidade, libertinagem, negação de atividades úteis. Contudo, a morte não pôde esperar por Anselmo, e chegou o dia que ele não mais abriu os olhos do corpo físico. E aí ele ingressou em trevas densas que lhe pareciam infinitas. Percebeu sem dificuldade que já não pertencia ao mundo terreno, e aí chorou, praquejou, e não mais entes amorosos lhe vinham então intuir. Anos passaram-se sobre anos e ele continuava ouvindo gritos, gemidos, gargalhadas irônicas, indagações maliciosas. Mas houve um dia onde ele fez uma prece profunda, angustiosa, mas profunda. E entre lágrimas ele pôde perceber que uma claridade súbita começava a lhe aparecer. E Anselmo, então ajoelhado, ele viu que alguém visitava a sua caverna escura. De repente a doce luz se forma em torno e ele pôde perceber a presença da amada mãe. A olhá-lo com extrema doçura: mãe, minha mãe, socorre-me por piedade. E a mãezinha, então devotada, tocou-lhe a testa compassiva e falou a ele emocionada: é inútil por enquanto, meu filho. Estamos separados pelo abismo que cavastes com as próprias mãos. Há mais de 10 anos eu aguardava ansiosamente este encontro. Mas que estado lastimável te vejo, filho meu. Querida mãe, falou Anselmo, por que me esqueceu o Senhor do Universo? Abandonado de todo, sou um fantasma da dor, sem auxílio de ninguém. Por que tamanho padecimento? Por quê? E a mãe, com aquele olhar doce, lhe disse: filho, Deus nunca te abandonou. Foste tu que esqueceste as bênçãos no caminho do mundo. Cuidaste apenas de matar o tempo. E teu tempo agora permanece morto.
Trabalha, meu filho, para ressuscitá-lo, procurando obter novas oportunidades de serviço perante a bondade de Deus. As lutas do coração, a longa estrada que ainda tens que percorrer. E antes que Anselmo pudesse continuar a conversa, a luz espiritual apagou-se devagarinho, voltando-se então às sombras, a fim de que o imprudente do passado, que Anselmo, conseguisse acender nele mesmo a luz para que ele tivesse um futuro melhor. É uma história triste. Gera em nós até um certo desconforto ao ouvi-la. Mas a gente tem um objetivo com essa história. Nós ainda estamos aqui. Nós ainda podemos modificar a nossa estrada. Nós ainda podemos valorizar esse tesouro belíssimo que temos e que em muitos momentos a gente não sabe valorizar, que é o tempo. Essa história, ela está num livro que foi publicado em 1950. Já naquela época, a espiritualidade já se preocupava com o desperdício de tempo que nós, encarnados, permitimos com a nossa vida. Desperdiçar os momentos de vivenciar situações novas, de conhecimentos novos. Realmente o tempo, ele é um tesouro. E deve ser por nós muito bem aproveitado. Talvez poucos de nós paramos para pensar, refletir sobre isso. Ou a gente vivencia uma situação parecida com a de Anselmo, onde a gente valoriza apenas os prazeres mundanos, vivenciando situações insatisfatórias, mas que geram num primeiro momento uma satisfação momentânea. Não uma alegria profunda, momentânea. Ou talvez a gente não se organize a tal ponto de bem direcionar esse precioso bem que Deus nos dá. Na verdade, se a gente observar os nossos dias, nós estamos sempre correndo. Na ânsia da gente fazer várias coisas, a gente corre. Atropela, muitas vezes, quem vem pela frente. A vida atual tem um ritmo frenético. E nesse corre-corre, nós nos tornamos pessoas estressadas. Pessoas frustradas, porque na maioria das vezes nós não conseguimos fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer. E aí a gente tem a impressão que os dias estão passando mais rápido, que os natais estão chegando mais cedo, que as semanas estão mais corridas. Na verdade, nós já não paramos mais para pensar, para refletir, para assistir, para ver a vida, observar a nossa vida e ver aquilo que a gente precisa modificar e aquilo que a gente precisa valorar. Não há tempo nem de nós nos observarmos. Só nos resta o tempo da gente vivê-la automaticamente. Só que assim a gente é um robozinho, fazendo sempre a mesma coisa. E com a nossa mente constantemente ocupada, o nosso pensamento está sempre no nosso próximo compromisso, no dever seguinte que se aproxima. E a gente passa a viver o momento, o tempo dos nossos compromissos. O tempo da agenda cheia. O nosso tempo de fora. Mas vocês já pararam para pensar no nosso tempo de dentro? O tempo dos nossos sentimentos, o tempo do nosso corpo, das nossas necessidades internas. Será ele o mesmo do tempo que a gente vivencia fora? A gente, ao se atrelar a tudo e a todos,
aos nossos olhos, as preocupações de fora tomam tanto nosso tempo que a gente esquece das preocupações internas. O tempo que a gente se impôs a viver não é o nosso tempo de dentro. Vocês já observaram como a gente tem feito as refeições ultimamente? Muitas são engolidas ao atropelo, quando não são esquecidas pelo excesso de trabalho que a gente tem para cumprir. Quantas vezes a gente não observa os nossos filhos falar algo para nós? A gente não observa o que a nossa família precisa, aonde a gente pode auxiliar. E a justificativa é que a gente não tem tempo. O nosso controle emocional, ele está sempre como uma panela de pressão, pronto a explodir. Os nossos sentimentos estão em desalinho, porque a gente não está tendo tempo de cuidar deles. E como resultado disso tudo, as doenças estão começando a aparecer cada vez mais precoces. Os nossos níveis de estresse, os nossos níveis de fobias estão se instalando em nós, mas eles estão sinalizando que algo não está certo. A gente sabe, a gente entende que a nossa vida é feita de desafios, que a gente tem que cumprir com as nossas obrigações profissionais, buscar nos melhorar, buscar nos qualificar, dar conta desses compromissos de fora, desses compromissos assumidos. Mas nada disso nos impede que a gente viva como alguém que não esqueceu que é uma alma. E que o corpo é apenas um instrumento que essa alma hoje precisa para vivenciar algumas experiências. Então o convite para a noite de hoje é que a gente não se deixe envolver tão intensamente pelas coisas do mundo, já que as coisas do mundo, com o mundo, ficarão. Que a gente coloque na nossa agenda um tempo para a prece, um tempo para a oração, um tempo para a meditação, um tempo para questionamentos, um tempo para as reflexões. Vamos nos dar também a oportunidade de almoçar com calma, com prazer, com vontade de sentir o gosto dos alimentos, de desfrutar a companhia daqueles que estão conosco dividindo a mesa. Agora cada um senta na mesa com um celular, um notebook na mão, ligado nas redes sociais. Se era para todo mundo almoçar assim, nós não viveríamos em família. Nós sentamos na sala e cada um com um aparelho, se ligando ao mundo, mas desligado daqueles que estão no mesmo lar. Mesmo que a vida nos exija muito, que o tempo fique curto, as coisas de dentro terão tanta importância e mais do que as coisas de fora. E há duas passagens no Evangelho que Jesus nos mostra, que Jesus nos apresenta, a importância que a gente deve ter para o tempo. Uma delas, quem nos traz é Paulo de Tarso, em sua epístola aos Romanos, aonde ele diz que aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que ele quer dizer com isso? Que ele já reconhecia que o tempo é um talento que Deus nos dá. E o que ele espera que a gente faça com esse talento? Um bom uso. Não que a gente pegue e enterre
esse precioso talento. Que a gente enterre no solo da inutilidade. Mas que a gente o utilize com sabedoria. Que lhe traga para nós benefícios. A hora vazia cobra um alto e doloroso preço na economia espiritual. Não é sem motivo que graçam as depressões de variegado matiz. Para a gente elucidar o que a gente está falando até agora, a gente vai tirar lá do livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, no capítulo 4, quando Allan Kardec, então, analisa e seleciona algumas mensagens de alguns espíritos pós-morte. E dentre deles, o que nos chama a atenção e que cabe ao tema da noite, é o de Claire, que tardiamente reconheceu a preciosidade que o tempo, o que ela fez do tempo que ela teve enquanto aqui encarnada. E ela conta, e Allan Kardec traz essa mensagem para que a gente promova a nossa alforria espiritual, bem aproveitando esse tesouro que é o tempo. Essa senhora, então, Claire, ela foi uma senhora que viveu na Espanha, na Europa, no século XIX. E ela assim, então, se manifesta. Ó miséria! Malditos sejam as horas de egoísmo e inércia, nas quais, esquecida de toda a caridade, de todo o afeto, eu só pensava no meu bem-estar. Malditos interesses humanos, preocupações materiais que me cegaram e me penderam. Agora o remorso do tempo perdido. Eu urro de dor errante, sem repouso, rumando sem esperança, sentindo o aguilhão do eterno castigo a enterrar-se-me na alma revoltada. Não tenho expressões para definir esse tempo que se escoa, sem que as horas lhe assinalem períodos. E o Espírito São Luís faz um comentário sobre essa mensagem. E ele diz, este quadro é de todo verdadeiro e em nada exagerado. Perguntar-se-á, talvez, o que fez essa mulher para ser assim tão miserável. Cometeu algum crime horrível? Roubou? Assassinou? Não. Ela nada fez que afrontasse a justiça dos homens. Ao contrário, divertia-se com o que chamais felicidade terrena. Beleza, adulações, tudo lhe sorria, nada lhe faltava. A ponto de dizerem os que a viam, que mulher feliz, e invejavam-lhe a sorte. Mas quereis saber? Foi egoísta. Possuía tudo, exceto um bom coração. Não violou a lei dos homens, mas a de Deus, visto que esqueceu a primeira das virtudes, a caridade. Não tendo amado senão a si mesmo, agora não encontra ninguém que a ame e vê-se insultada, abandonada, ao desamparo no espaço, onde ninguém pensa nela, nem dela se ocupa. Eis o que constitui o seu tormento. Então essa senhora, ela tinha uma vida normal. Ela fazia aquilo que ela entendia como correto. Ela fazia dentro da normalidade, dentro daquilo que lhe era justo fazer. Ela tinha uma vida social, dentro do que pregava na época, mas ela nada fez de útil desse tempo que ela aqui permaneceu. Ela não trabalhou nem a favor dela e nem a favor dos outros. Ela perdeu tempo com os prazeres mundanos. Ela não tirou um tempo para ela.
esses trechos dessas mensagens no livro Céu e Inferno deveria ser por todos nós lido, estudado, porque ali tem mensagem daqueles que voltaram e nos dão conselhos. Observando como eles agiam, a gente vai perceber como a gente pode, deve ou não deve ser igual. Sempre dizem, eles não voltaram para contar, pois no céu e inferno eles voltaram. E a gente vai ter ali relatos de espíritos felizes. Espíritos que bem aproveitaram a sua encarnação, valorizaram o tempo, como também daqueles que não conseguiram êxito. Num outro texto do Evangelho, o evangelista Lucas nos vem contar sobre um acontecimento ocorrido com Jesus e as duas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, quando ele foi visitá-las. Enquanto Jesus conversava com os que vieram ouvir a sua palavra, Maria se aproxima, se ajoelha próximo ao Cristo e passa a escutá-lo com muito cuidado, observando todos os detalhes daquilo que Jesus estava falando. Enquanto Marta, então, se preocupava com o trabalho do lar, aonde ela preparava uma mesa de refeição para, após a reunião, ela servir para todos que ali estavam. Vendo que sua irmã Maria não ia ajudá-la, Marta vai ao encontro do Cristo e reclama, dizendo: Senhor, acaso não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que venha ajudar-me. E Jesus então responde: Marta, Marta, tu te afliges e te inquietas por muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. O ensinamento aqui é bem claro e bem propício para os homens, para nós, nessa época. Porque ele relata nesse episódio a divisão entre os interesses materiais versus os interesses espirituais. E esse exemplo cabe bem para nós entendermos como está a valorização dos nossos bens, tanto materiais como os espirituais. Ao que nós damos maior interesse. E para isso a gente vai usar o símbolo da cruz. E que cada um faça essa reflexão interna, observando. Se a gente observar, a cruz ela é formada de duas retas. A menor na horizontal e a maior na vertical. Pois Marta está na horizontalidade. Ela fica os seus interesses nas questões materiais, de como cuidar da casa, de providenciar suprimentos para a refeição, trabalhar, ajudar dentro do lar, com tudo aquilo que faz referência a um trabalho material, o que não tem nada de condenável. Quando ele é realizado dentro da honestidade, dentro daquilo que é ético, não gera nenhum prejuízo, desde que o ponto central dos nossos interesses não esteja só vinculado às questões materiais. Viver sentado nos interesses horizontais provoca um desgaste energético e espiritual muito intenso, pelo volume de forças consumidas na execução de metas essencialmente materiais. Aquele que assim vive permanece em meio a essa situação conflituosa, desgasta-se em decorrência da ansiedade e torna-se mais ansioso em virtude de se ter desgastado em demasia. Maria
ela está na verticalidade. Por isso que o traço vertical é maior que o traço horizontal. Porque o traço na vertical, ele vai em direção ao alto. A nossa ligação com Deus. Aonde a gente tem essa comunhão com a divindade. O aprendizado de Maria foi junto ao Mestre. Ela escolheu a melhor parte, ninguém vai tirar isso dela. Esse ensinamento do Cristo é muito claro. Nós, quando nos envolvemos somente com o lado material, quando a gente se envolve com problemas do trabalho, situações financeiras, com este ou com aquele negócio, preciso ganhar tanto, preciso fazer tanto, só me envolvo nesta questão, a gente se sente desgastado. Mas quando junto disto, a gente traz o lado espiritual nos alimenta. E isso fica bem claro, todo mundo aqui já vivenciou uma situação assim. A gente vem praticamente desgastado, muitas vezes, para essa casa espírita. E quando aqui chega e recebe o alimento espiritual, sai daqui revigorado. Quem participou do seminário quinta-feira lá no teatro, mesmo com 3 horas de seminário, a gente saiu de lá alimentados espiritualmente. Para que a gente observe e planeje bem o nosso tempo, o nosso amigo Josué, que é esse amigo espiritual aqui da Casa Espírita, através de uma psicografia, ele nos dá dicas. Como a gente bem aproveitar o tempo. E essas dicas estão no BIS do mês de junho. Quem tiver o BIS ainda em casa, dê uma lida nessa psicografia, porque traz grandes elucidações. Aí ele diz para nós que a gente faça, em primeiro lugar, aquilo que tem mais urgência de ação. Que são aquelas situações prioritárias que não dá mais para a gente deixar de fazer. Então essas seriam as primeiras a serem feitas. Assim, em segundo, observar o grau de importância. Se a gente vê, para a gente ver o que é aquilo que deve ser por nós dado maior importância, que a gente observe as consequências. Se eu deixo de fazer isso, o que vai ocasionar? Se eu deixo de fazer aquilo, o que vai ocasionar? Diante disso, a gente seleciona aquilo que tem um grau de importância maior. E os benefícios que advirão em nós e para os outros. Aí a gente também deve optar em fazer as situações, em cumprir determinadas tarefas. E por último, então, a satisfação pela utilização adequada do tempo. Que a gente pese e observe aquilo que traz para nós uma satisfação grande. Despender tempo para tudo sem atropelos e ansiedades. Aproveitar o tempo é saber dividir as horas de trabalho, o descanso, o lazer, o estar com a família e o tempo dispensado à nossa religiosidade. Saber aproveitar o tempo é viver com equilíbrio. Essa é a palavra-chave. Esse é o nosso instrumento para o nosso futuro próspero. Equilíbrio. É saber valorizar aquilo que tem importância, aquilo que trará para nós uma importância maior. E que jamais, e principalmente aquilo que jamais de nós sairá, se afastará. Que a gente empenhe no tempo uma ação. Não é que nós viveremos apenas em questões contemplativas, vivenciando a espiritualidade. Não. Mas que a gente saiba empregar bem as várias situações que requerem a nossa presença.
o trabalho intelectual que nos dá o sustento, o trabalho em casa, o cuidar dos filhos, o cuidar dos netos, do estudo, que também é importante. Tudo é muito importante. E que a gente saiba dar um bom direcionamento para aquelas horas vagas. Que a gente fica sem fazer nada. Que a gente descanse, que a gente refaça energias de uma maneira útil. Lendo, vendo um bom filme. Que no momento do chimarrão, a gente tenha conversas edificantes. No momento que a gente liga a televisão, que a gente opte sempre pela melhor opção. Não deixe entrar dentro do nosso lar as confusões, os desgastes. Então que a gente faça sempre a melhor escolha. Tudo com muito equilíbrio. Enquanto estamos encarnados, estamos no tempo da sementeira. Essa é livre. A gente pode fazer o que a gente quiser. A gente pode optar em cumprir esta ou aquela obrigação. A gente pode desfrutar deste ou daquele prazer. Mas uma vez desencarnado, nós vamos colher aquilo que a gente plantou. Obrigatoriamente a gente vai colher aquilo que a gente plantou. Então que a gente pense mais, reflita mais. O que vai me trazer eu fazer esta ou aquelas escolhas? Lembrando sempre que tudo nos é permitido fazer. Mas nem tudo vai trazer algo de bom para nós. Então que a gente medite, pensa, reflita e veja com aquilo que trará para nós bons resultados para os bens de dentro. Para encerrar, eu gostaria de deixar uma frase que também é de Josué, que está no fim dessa mensagem, que ele sintetiza tudo isso que a gente falou hoje. Valorizemos o tempo em qualquer circunstância e seremos retribuídos com oportunidades de aprender, de fazer, de conviver e colher o que semeamos, nos tornando melhores. Então que possamos sempre contar com a ajuda superior dos bons mensageiros, do nosso amigo, nosso espírito protetor, que com certeza ele irá nos intuir, nos ajudar diante das dúvidas e diante daquilo que a gente tem para fazer ou passar. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos acompanhe.